Oi, gente, bom dia! Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de História, certo? E hoje nós iremos falar sobre a Reforma e a Contra-Reforma. Só lembrando que essa aqui é a nossa primeira aula sobre isso, então nós vamos começar a ver, nas aulas posteriores continuaremos esse assunto, certo? Antes da gente iniciar, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar mais sossegado da casa para que vocês possam ter silêncio e se concentrar na aula, certo? E ter um bom rendimento. Depois peguem seus materiais, como caderno, lápis, borracha. E por último, pegue seu material didático, que nesse caso é o livro de história, para acompanhar, certo? Servir como uma base. Para a gente poder falar de um acontecimento histórico desse, que a gente vai falar hoje, como é a Reforma Protestante, a gente precisa falar sobre o contexto histórico. E o que é o contexto histórico? O contexto histórico é um conjunto de acontecimentos que ocorreram no momento em que a Reforma Protestante ocorreu, para a gente entender o mundo ao redor, entender o mundo ali a proximidade de onde aconteceu esse movimento, para entender o que originou esse pensamento, o que originou esse movimento acontecer, certo? Primeiro eu coloquei aqui crise do sistema feudal. Por quê? Porque a Reforma Protestante aconteceu no início da Idade Moderna e no fim da Idade Média. Certo? E na Idade Média predominava o sistema feudal, que já foi estudado em outras aulas. E nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, estava em crise o sistema feudal, certo? Lembrando, quais eram as características da Idade Média? Era uma desordem, cada feudo tinha seu dono, seu líder, digamos assim. Tinha muitas brigas internas entre feudos, certo? Não tinha nada centralizado, era um poder descentralizado, que teve essa mudança repentina. Idade Média, poder descentralizado. Idade Moderna, poder centralizado. Vamos já falar sobre isso. Surgimento da classe dos burgueses. Os burgueses, eles são os comerciantes, são as pessoas que guardam, que retêm uma grande quantidade do dinheiro ali envolvido em um país, certo? Então, antes não tinha burguês, e na Idade Moderna começou a ter a classe dos burgueses, começou a crescer e ter bastante força. Instauração dos estados monárquicos absolutistas. O que é isso? Esses estados monárquicos absolutistas, eu não tinha falado que na Idade Média era descentralizado, na Idade Moderna é centralizado. Por quê? Justamente por causa dessa instauração desse estado monárquico absolutista, onde eu vou ter o meu rei ou rainha, que ele vai servir apenas de um certo modo como uma figura representativa. Agora eu vou ter, além do rei e da rainha, eu vou ter um parlamento. Esse parlamento vai ser responsável por executar, certo? Leis, vai ficar com a parte administrativa do país. E a Europa, mais precisamente ali a parte da Inglaterra, mais precisamente a Inglaterra, foi a primeira a adquirir isso, esse estado monárquico absolutista. Certo? Então lá ainda foi mais forte isso, tem o rei e a rainha até os dias de hoje e tem um parlamento, que é responsável pela parte mais administrativa do país. Com isso eu tenho uma centralização do poder, algo mais controlado, certo? Lembrando que o poder monárquico é o poder nas mãos de alguém, então é o que dá a ideia de centralizado. E o Renascimento. Essa parte do Renascimento, eu deixei o próximo slide apenas para ele, porque esse acontecimento histórico é bom a gente dar maior ênfase, certo? Porque ele é bastante importante para a história mundial. O Renascimento, ele ocorreu no início da Idade Moderna, é o período que a gente está falando da Reforma Protestante. Maior presença na Itália, então aconteceu mais fortemente na Itália, certo? O que é que acontecia? Na Idade Média, a Igreja Católica tinha um poder absoluto sobre tudo, certo? Interferia em questões políticas, em questões religiosas de um modo geral, e na sociedade ela estava muito presente, os fiéis muito idolatravam a ela, certo? E com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, ela perdeu a sua força, mas por quê? Porque a Europa, de um certo modo, o mundo começou a adquirir, começou a usar conceitos racionais e humanistas. Deixou um pouco a fé de lado, não deixaram de ter fé, eles só começaram a usar a fé, mas também usar pensamentos racionais, certo? E outra coisa, na Idade Média, Deus era o centro de tudo. Já na Idade Moderna, vem o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Então, houve essa mudança ideológica, essa mudança de pensamento, certo? Deixou de ser a religião no centro para ser o próprio homem, o próprio ser humano no centro do mundo, certo?
Prioridade para as vontades do homem, que é justamente o que eu falei do antropocentrismo, o homem no centro, o homem agora vai ser importante. A igreja começou a perder um pouco da sua influência justamente por conta da sociedade começar a olhar mais por outras ideologias, como a racionalidade, pensamentos racionais. E quais foram as causas da reforma protestante? Aqui eu pontuei algumas, mas inicialmente eu quero falar sobre Martinho Lutero. Ele foi o responsável por começar a lançar esses pensamentos. Para que ter uma reforma protestante na Igreja Católica? Para que essa reforma? Ele foi o impulsionador, certo? Ele era um monge agostiniano. Ele queria reformar a Igreja Católica, ele queria, mas vamos só relembrar que reforma é diferente de revolução, são palavras com significado diferente. Enquanto revolução é uma mudança drástica na sociedade, reforma é uma mudança moderada, certo? Mudar só alguns pontos, era o que ele queria fazer na Igreja Católica. Mas por que ele queria fazer isso? Porque ele acreditava que a Igreja Católica, com o passar do tempo, perdeu um pouco da sua essência de realmente ser voltada a Deus. Começou a ter atos de corrupção, começou até pontuei, criticar os dogmas da católica, que é justamente, ele acreditava que a Igreja não estava seguindo o que ela pregava, certo? E cobrança de indulgências. A Igreja Católica, nesse período, começou na Idade Média, cobrar indulgências. A pessoa pagava a igreja e, em compensação, a igreja lhe dava o perdão de todos os seus pecados. E isso ele era a maior crítica de todo mundo, porque aí traz uma ideia, só quem tem dinheiro consegue comprar seu perdão, independente do que fez. Isso impulsionou muito essa reforma protestante. Cobrança de altos dízimos também foi um dos motivos para que Lutero falasse, criticasse, pontuasse, certo? E apoio, é muito importante essa parte aqui, que a reforma protestante teve apoio da classe dos burgueses, que eu falei que tinha acabado de ser criada, começar a criar força, reis e príncipes. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela cobrava, como eu falei, altos dízimos. Ela acabava atrapalhando ali as relações comerciais, aí acabava atrapalhando os burgueses por conta disso. O autocontrole dela impedia que os burgueses trabalhassem normalmente, tivessem seus altos lucros. E os reis e príncipes, porque eles se voltaram contra a Igreja Católica? Porque, como eu falei, a Igreja Católica tinha uma forte influência, uma tão forte influência que ela conseguia se meter nas questões políticas, nas decisões de reis e príncipes, ela queria também estar envolvida. Isso deixava eles bastante chateados, então foi um dos motivos. E o que foi a Reforma Protestante? Durante o período de Reforma Protestante, em 1545, a igreja começou a falar: estamos perdendo muito fiel, a gente está começando a perder nossa forte influência, precisamos fazer ações que façam mostrar que a gente ainda continua sendo o topo. E uma dessas ações que eles quiseram fazer foi, em 1545, realizou um Concílio de Trento. Foi uma reunião onde eles pontuaram que eles queriam reafirmar os dogmas da doutrina católica. Era uma das críticas que eles estavam deixando os dogmas deles de lado, as ideologias de lado. Eles botaram essa reunião para dizer: olha, nós estamos reafirmando, estamos relembrando os nossos dogmas. E o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, eles queriam implantar novamente. Mas o que é esse tribunal? Eles permitiam que a Igreja Católica perseguisse hereges. Hereges era qualquer pessoa que fosse contra as suas ideologias, certo? E a punição era a morte. Aí, nesse período, dentro da própria Igreja Católica, tinha um grupo de pessoas que queriam uma reforma e outro grupo de pessoas que era totalmente contra as reformas, certo? Para poder se basear, eles pegaram o pensamento de dois filósofos católicos, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. O São Tomás de Aquino, os pensamentos dele era de reafirmar os dogmas católicos. Quem queria reafirmar, ficava com ele. Já o Santo Agostinho, ele concordava com uma reforma moderada. As pessoas que queriam reforma, ficavam com ele. Agora, gente, uma questão para a gente poder exercitar isso que a gente aprendeu, certo? Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, marcando o início da Reforma Protestante. Abaixo são apresentadas as teses 05, 27 e 28, certo? A 05. Os papas não quer nem pode dispensar de quaisquer
pena senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos canodes. 27. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Nesse daqui, a gente vê claramente uma crítica à venda de indulgências. 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça, a intercessão da igreja, porém depende apenas da vontade de Deus. Novamente criticou a venda de indulgências. Tomando por base o texto acima, pode-se afirmar que a crítica de Lutero faz à Igreja Católica está direcionada a, como eu falei no decorrer que eu fui lendo, a venda de indulgências. Então a resposta é o item D. Para a gente concluir essa aula, só alguns lembretes. O primeiro é que se você quiser rever essas nossas aulas, você pode estar acessando elas no momento que vocês quiserem, a partir do site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e também o canal da escola no YouTube, Escola Pequenos Passos, certo? Só lembrando de vocês entrarem no Play Store, baixar o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, para acompanharem as agendas, certo? Que vão ser liberadas juntamente com as aulas. E vocês façam as atividades, pois elas serão cobradas e corrigidas. E tchau e até a próxima aula!